Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão 43 da prova de matemática, ITA primeira fase, 2020-2021. Os vértices da base de um triângulo isósceles PQR inscrito numa circunferência de centro O, 5 e 0, são P, 4 e 2 raiz de 2 e Q, 8 e 0. Se o vértice R pertence ao primeiro quadrante, então a área do triângulo PQR é igual a alternativa A, raiz de 2, que multiplica 3 menos raiz de 3. Alternativa B, raiz de 3, que multiplica 3 mais raiz de 3. Alternativa C, raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3. Alternativa D, raiz de 6, que multiplica 3 mais raiz de 3. Finalmente, a alternativa E, raiz de 6, que multiplica 3 menos raiz de 3. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, as informações dadas pela questão é que a circunferência está circunscrita ao triângulo PQR, onde o R ele está no primeiro quadrante, então ele poderia estar aqui ou aqui, já que o triângulo é isósceles. Mas como ele está no primeiro quadrante, então vou desenhar o ponto R ali em cima. Temos que o ponto Q é 8 e 0, ponto P 4 e 2 raiz de 2, e o centro O da circunferência circunscrita ao triângulo isósceles é 5 e 0. Aparentemente a gente poderia resolver essa questão por geometria analítica, encontrar as retas, depois para calcular a área a gente trabalharia com o determinante, meio que multiplica o determinante, utilizando os pontos P, Q e R. Mas para a gente solucionar essa questão com mais tranquilidade e facilidade, eu acho prudente a gente usar somente a geometria plana. Basicamente aqui Teorema de Pitágoras e o cálculo da área. Veja só, primeira coisa a gente vai pensar é a seguinte: como o triângulo ele é isósceles, esse lado igual a esse, a gente tem aqui PQ é a corda da circunferência. Então, a mediatriz que passa pelo centro e corta essa corda, vai dividir essa corda em dois segmentos iguais, ou seja, ali vai ser o ponto médio. Com isso, se a gente conseguir calcular o valor do segmento PQ e depois essa altura do triângulo isósceles, nós vamos utilizar a área como sendo base vezes a altura sobre 2. Vamos chamar esse ponto aqui ponto M. Muito bem. Veja só, usando o Teorema de Pitágoras no triângulo P, vamos pensar nesse ponto aqui, S e Q, a gente tem que essa medida P até S vale 2 raiz de 2. Esta medida, que vai do ponto aqui no x4 até 8, vale 4. Com isso a gente consegue calcular o segmento PQ. Por Pitágoras, PQ ao quadrado, já que a hipotenusa é igual a 4 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Portanto, PQ ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, 2 raiz de 2 ao quadrado. O raiz de 2 ao quadrado é 2, esse 2 ao quadrado é 4, então vai dar 8. PQ ao quadrado é 24. Segmento PQ é mais ou menos a raiz de 24. Como o segmento, a distância é positiva, a raiz é de 24. Para calcular a raiz de 24, podemos usar 6 vezes 4. Ou seja, 6 vezes 4, eu tiro o 4 da raiz, 2, raiz de 6. Se esse segmento vale 2 raiz de 6, cada metade do segmento vale
exatamente raiz de 6. Vamos colocar isso aqui. Raiz de 6, raiz de 6. Já sabemos que aqui a mediatriz passa pelo centro da circunferência, divide esse segmento em duas partes iguais. Aqui nós vamos ter outro teorema de Pitágoras para calcular OM. Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, de verde, MQO também é um triângulo retângulo, por conta do encontro aqui da mediatriz com o segmento PQ. Então, podemos trabalhar aqui com outro teorema de Pitágoras para encontrar OM. Vamos colocar o M novamente aqui. A gente colocou o verde aqui para tampar o M. Então, a hipotenusa será oposto ao 90 graus, vai de 5 até 8, então essa hipotenusa é 3. Então, 3 ao quadrado será igual a raiz de 6 ao quadrado, e aí OM ao quadrado. OM ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9, raiz de 6 ao quadrado é 6, mais OM ao quadrado. Passando o 6 para o primeiro membro, 3 é igual a OM ao quadrado. Significa que OM é mais ou menos a raiz de 3. Vou retirar esse traço para a gente ter espaço para calcular a área. Nesse caso, OM é então raiz de 3. Muito bem. Se OM é raiz de 3, a gente consegue calcular RM. Vou fazer aqui de amarelo. RM vai ser o raio da circunferência subtraído de raiz de 3. Fazendo aqui embaixo, MR, que vai ser a altura do triângulo isósceles, é o raio da circunferência, que a gente calcula facilmente aqui, de 5 até 8, então vale 3, subtraído do segmento OM. Então é 3 menos OM, eu acho o MR. Então fica 3 menos raiz de 3. Muito bem. Para calcular a área, nesse espaço que a gente tem ali agora, a gente vai calcular a área do triângulo PQR, utilizando base 2 raiz de 6, que é PQ, 2 raiz de 6, vezes altura, que é o MR, esse de amarelo, 3 menos raiz de 3, dividido por 2. Posso simplificar o 2, o resultado ficou raiz de 6 que multiplica 3 menos raiz de 3. Esse, portanto, é o valor da área do triângulo PQR. Marcaremos, portanto, a alternativa E de escola. Ok? Então, com isso a gente finaliza essa questão 43. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos. Encontraremos na próxima aula, onde vou corrigir a questão número 44. Forte abraço a todos.